Seja bem-vindo, eu sou o professor Tiago. Hoje eu irei resolver a questão 27 do passe do triênio 2017 a 2019. É uma questão de números complexos e irei fazer uma revisão breve para que vocês entendam a resolução da questão. Então nós temos aqui a questão, a forma trigonométrica do número complexo z, i mais, 1 mais i, 2 mais 2i, 4 mais 4i. O produto desses três números complexos é equivalente a. Então, nós temos aí o número complexo, na verdade, é a raiz de menos 1, que é chamado de i, nasceu da necessidade de você ter o cálculo de raiz de números negativos. No caso aqui, você teria a raiz de menos 1 vezes 25, seria 5 raiz de menos 1, ou 5i. Então, essa foi a necessidade. Então, foi criado o número complexo. O número complexo, você pode encontrar ele na forma algébrica, geométrica e trigonométrica. Então, o que acontece? Nós temos uma questão que ele está dando a forma algébrica e está querendo a forma trigonométrica. E aí eu vou revisar para vocês entenderem como é que funciona, só que eu vou passar algumas coisas bem rápido. Então, aqui a forma do número complexo na forma algébrica é A mais BI, onde você vai ter aqui esse B seria a parte imaginária e o A seria a parte real, onde você tem aqui dentro dos conjuntos numéricos, os números complexos eles englobam todos os demais conjuntos, os naturais, os reais, os racionais, os inteiros. Então ele engloba todo mundo, obedecendo aquela sequência de prioridade. O conjugado número complexo, isso é muito importante, porque na hora que você está fazendo a divisão de números complexos, você tem que saber o que é o conjugado. É você pegar essa parte imaginária e trocar o sinal. Então, se a parte imaginária está com sinal positivo, ela fica negativa. Se ela tivesse negativo, ficaria positivo. Os números complexos também têm um fato bem interessante, que é o seguinte. Quando você tem um expoente aqui no número complexo, o que você pode fazer? Você pode dividir ele por 4 e usar o resto da divisão. Então, 2001 dividido por 4 daria 500 e o resto seria 1. Então, é equivalente a TI elevado a 1, que seria I, o próprio I, no caso. Isso aí você pode observar se seguir essa linha de raciocínio. A partir do I elevado à primeira, você vai ver que ele vai se repetir quando passar esses 4 primeiro aqui. Então, depois eu vou ter os 4, depois mais 4. Então, ele vai estar sempre se repetindo de 4 em 4 esse fluxo de respostas com relação ao expoente. O plano convexo de Argand-Gauss seria a forma geométrica. Então, a forma de representar o número complexo na forma geométrica seria jogar ele dentro do plano cartesiano e ver que na parte do eixo x você tem a parte real, que seria essa daqui, a parte real, e teria a parte imaginária do eixo y. Então, no eixo y seria a parte imaginária e no eixo x seria a parte real. No caso, a parte real aqui 8 e a imaginária 6. E essa distância daqui para cá, você pode calcular usando Pitágoras e seria o módulo. Então, o módulo de z seria a raiz de 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Módulo de z, raiz de 64 mais 36, que daria a raiz de 100, igual a 10. Então, esse seria o módulo do número complexo z. Temos as operações com os números complexos, operação de soma e subtração. Aqui eu tenho dois números complexos de exemplo. Fazendo a soma, eu vou fazer bem rapidinho aqui. Tá? Aqui tem todo o conceitual passo a passo, mas eu vou fazer a soma para vocês verem. Aqui você pode somar 10 com menos 7. Então, ficaria 10 mais menos 7, que é igual a 3. Seria isso aqui. E menos 2 mais 6. Então, teria menos 2 mais 6, seria 4. Teríamos desta forma o resultado. Eu vou deixar o negativo para que vocês treinem aí, vejam passo a passo
para chegar até esse resultado aqui, mas o processo é o mesmo. A multiplicação, colocar um asterisco, porque nós vamos precisar fazer esse tipo de cálculo. Aqui, quando você tem os dois números e vai fazer a multiplicação, você vai ter o primeiro vezes o primeiro vezes o segundo vezes o primeiro e o segundo vezes o segundo. Essa propriedade aqui é o que nós vamos aplicar para resolver nossa questão lá. Aqui tem todo o passo a passo, mas eu vou deixar para usar o tempo fazendo lá a resposta. Quando você tem uma divisão, você vai ter um argumento interessante. Você vai ter que multiplicar aqui, ó, em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Aí o que é o denominador? É esse número. E o que é o conjugado? O conjugado é você trocar o sinal da parte imaginária. Então é 1 menos 4i. Então 1 menos 4i. Então teríamos basicamente esse resultado aqui. Essa propriedade sendo aplicada, né, distributiva aqui. E aqui você tem, para quem não entender essa parte de baixo, ele usou uma propriedade de produtos notáveis, que é a mais b, a menos b, que dá a ao quadrado menos b ao quadrado. Lá em produtos notáveis, é o produto da soma pela diferença, tá? Para poder chegar a esse resultado. E no final, quando você tem aqui i elevado ao quadrado, então você teria a raiz de menos 1 elevado ao quadrado, dá menos 1. Então, menos 1 vezes menos 16 dá 16. 16 mais 1, 17. É esse resultado aqui. Isso nós vamos aplicar também na resolução da questão. A forma trigonométrica. Para encontrar a forma trigonométrica, né, nós vamos ter que encontrar esse ângulo aqui. Esse ângulo aí é chamado de argumento. Então, o argumento do número complexo é esse ângulo. Então, nós temos aqui, aqui foi o beta, né? Mas pode ser qualquer letra grega para representar. Nós temos também o módulo, que foi exatamente o que a gente já fez lá, que é esse valor aqui, calculado com Pitágoras. Chegamos na forma trigonométrica ou forma polar. Fiquem atentos com esse nome aqui, porque a questão pode cobrar a forma polar do complexo Z. Então, a forma polar, você vai ter aqui ρ, que multiplica o cosseno do ângulo, pode ser qualquer ângulo, vezes o seno desse ângulo. E aí, como que a gente faz para determinar cada um desses elementos, né? Eu tenho aqui um número complexo que eu vou usar como exemplo, z igual a 1 mais i raiz de 3. Eu coloquei aqui do lado também a tabela trigonométrica de 30, 45 e 60, pois nós vamos utilizar aqui para responder. Nós sabemos o seguinte, que esse ρ aqui significa o módulo de z. Então, o módulo de z aqui seria 1 ao quadrado mais a raiz de 3 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, raiz de 3 ao quadrado dá 3, raiz de 4, 2. Então, esse aqui é o módulo desse número complexo. Então, z é isso aí e módulo de z é igual a 2. Esse módulo de z recebeu essa letrinha grega aqui, que é o ρ. Então, você já tem essa primeira parte aqui, que seria o 2. Agora, para determinar a segunda parte, eu vou voltar lá só para mostrar para vocês como que é feita. Tá? Você tem aqui essa parte, que é o B, e você tem esta parte, que é o A. Vou mudar a cor da caneta aqui para ficar mais fácil. Então, como você tem o ângulo aqui, aí eu pergunto, o seno do ângulo é o quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o módulo de z. Então, B é igual ao módulo de z, que multiplica o seno de θ. Tá? Mas se eu quiser o seno de θ, é só fazer B sobre ρ. Então, no caso aqui, quem é o B? O B é a raiz de 3. E quem que é o ρ? Não é isso aqui? Que é o módulo de z? Então, raiz de 3 sobre 2. Se você olhar aqui na tabela, quem que é a raiz de 3? O seno da raiz de 3 sobre 2. O seno da raiz de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Então, na verdade, aqui,
eu vou ter que esse ângulo aqui corresponde a 60 graus. Quando eu fizer com o outro, que vai ser o A sobre o Rho, vai ser 1 sobre 2. Então, qual que é o cosseno que dá 1 sobre 2? 60 graus. Então, aqui também é 60 graus. Esses ângulos têm que ser iguais? Sim. Não pode ser diferente. Se for diferente, está errado. Porque é o mesmo número complexo. Como você vai achar 60 para o seno e 30 para o cosseno? Tem que achar os dois iguais. E aí, como que eu represento 60 graus em radianos? Eu vou ter lá que 1 π radiano é 180 graus. Então, se eu tiver 60 graus, eu tenho π dividido por 3. Isso é outra coisa que precisa ser dito para poder encontrar a forma trigonométrica de um número complexo, que é a conversão disso aqui para π sobre 3, e aqui π sobre 3, onde o argumento de z é o ângulo. Exatamente o ângulo que está aqui. Esse ângulo aqui é chamado de argumento. Agora nós vamos resolver nossa questão. Chegamos até aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é isolar esse camarada. Então, como é que ele vai ficar? Vou deixar ele aqui separado. Daqui eu vou fazer a multiplicação desses dois primeiros elementos aqui, esse e esse. Então, vai ser 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2i, 2i. 2 vezes, ou i vezes 2, ou 2 vezes i, dá 2i, mais i vezes 2i, dá 2i ao quadrado. E já eu multiplico por essa parte aqui. Aí você resolve isso aqui tudo para depois multiplicar pelo 4 mais 4i. Então, aqui vai ficar 2 mais 4i mais 2 vezes menos 1. Por que menos 1? I elevado ao quadrado é a raiz de menos 1 ao quadrado. Então, deu menos 1. Então, vai ficar 2 mais 4i menos 2. Menos 2 vai com menos 2, sobrou só 4i. Aí agora você vai pegar o 4i e vai multiplicar por 4 mais 4i. Então vai ficar 16i mais 16i ao quadrado. Então ficou 16i mais 16 vezes menos 1. Então aqui ficou menos 16 mais 16i. Ótimo. Então o teu número z que você vai usar é esse. Então, isso aqui tudo vai virar menos 16 mais 16i. E com esse número é que vai ser feita a resposta da questão. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ele aqui, ó. E agora nós vamos encontrar o módulo. O módulo de z, pode ser chamado também de ρ, é igual a raiz de menos 16 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Então, menos 16 ao quadrado, 256, mais 256. Então, aqui deu a raiz de 512. Aí, aqui, na hora de fazer a raiz de 512, você vai ter que fazer a fatoração. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Aí, preste atenção no que eu vou fazer aqui para ganhar tempo. Eu sei que 64 é o número que tem uma raiz exata. Então, a partir daqui, eu vou colocar o seguinte. A raiz de 512 vai ser a raiz de 64. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. 2 vezes 2 também dá 4 vezes 2. E aí eu vou ter a raiz de 64 é 8. A raiz de 4 é 2. E a raiz de 2 eu não vou fazer. Então, deu 16 raiz de 2. Isso aí é a primeira coisa que você vai fazer. Agora, o que você vai fazer? Agora você vai determinar lá o número trigonométrico. Para determinar o trigonométrico, você tem a formulazinha. Z, na forma trigonométrica, é ρ, que multiplica o cosseno do ângulo, mais I seno do ângulo. Onde você vai ter ρ, que multiplica o cosseno
de quem? De A sobre ρ mais I seno de B sobre ρ. Aí esses dois aqui, o A sobre ρ e o B sobre ρ, eu vou fazer separado. Então vai ser o cosseno de A sobre ρ. Quem que é o A? Lembre-se que meu número é esse aqui. É menos 16 sobre 16 raiz de 2. Que vai dar menos 1 raiz de 2. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Aí vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Calma aí, segura esse cara. Seno de B sobre ρ. Vai ser 16 sobre 16 raiz de 2. Aqui vai dar 1 sobre raiz de 2. Aqui vai dar raiz de 2 sobre 2. Multipliquei em cima e embaixo também, a única diferença é o sinal. Aí lá naquela tabelinha trigonométrica, nós temos o seguinte. Nós temos o seno e o cosseno do ângulo. Seno e o cosseno do ângulo. E temos alguns valores para esse ângulo. Então, temos lá 30, 45 e 60. E essa tabelinha vocês aprenderam. 1, 2, 3, né? 3, 2, 1. Bota 2 em todo mundo. Aprenderam a fazer essa tabelinha desse jeito. E raiz onde não tem 1. Ou com outra cançãozinha. Aqui deu 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno também. Só que aqui 1 é negativo. Então, quando isso acontece, a gente vai recorrer para o círculo trigonométrico. Então, lá no círculo trigonométrico, o que aconteceu foi o seguinte. Vou colocar de vermelho. Aqui você tem, no eixo X, você tem o cosseno. E no eixo Y, você vai ter o seno. O que está acontecendo? Eu estou com um cosseno negativo e um seno positivo. Então, significa que meu ângulo está assim, lá do meu complexo. Eu vou ter o meu seno positivo e ele é igual ao de 45. Então, nós temos aqui o seno de 45. Você vai ver que é raiz de 2 sobre 2. E nós encontramos raiz sobre 2. Mas o cosseno não é raiz de 2 sobre 2, é menos. Então, significa que ele está lá no outro quadrante. Então, o meu cosseno é isso aqui. É menos raiz de 2 sobre 2. E o meu seno, sim, é raiz de 2 sobre 2. Aí, esse ângulo aqui vai ser exatamente 90 mais 45, que vai dar 135 graus. Aí, esses 135 graus aqui, esses 135 graus, é que eu vou ter que fazer a conversão certinho. Só que eu estou vendo aqui que o seno já é 45. Então, se o seno é 45, eu posso dizer que ele é π sobre 4. Tá? E o 135, aí sim eu vou ter que fazer aquela relação. Deixa eu só passar aqui, qualquer coisa eu volto. Eu vou ter aqui ó, que π é igual a 180. Ou tá para 180. Quanto que seria 135? Aí eu vou ter aqui 180x é igual a 135π. X 135π sobre 180. Aí você vai simplificar isso aqui, tá? Por 45. Então, você vai ter 135 por 45 dá 3. E 180 por 45 dá 4. Beleza, você teria 3π sobre 4. Então, voltando aqui, significa que isso aqui vai dar 3π sobre 4, que é equivalente aí ao 135. Aí, ó, organizando aqui, nós vamos ficar com z igual a 16 raiz de 2, que seria essa parte, que multiplica o cosseno de 3π sobre 4, porque é 135,
mais I, que multiplica o seno de π sobre 4. Também é o 135. Seno de π sobre 4, ele é igual para 135 e é igual para 45. É o mesmo valor, por causa da posição que ele está lá no plano cartesiano. E essa foi a resolução da questão 27, a forma trigonométrica do número complexo Z, do passe da UFMS no triênio 2017 a 2019. Eu sou o professor Tiago Gomes e espero ter te ajudado.